Muito bem, novamente nós temos o privilégio, a oportunidade de congregados neste lugar, nos entregarmos perante o Senhor para servi-lo, para prestar-lhe culto. É o que nós, desde as 19 horas e alguns minutos já, aqui estamos com o nosso desejo. Temos a ausência hoje à noite da Tiana e a Fátima. Ainda há pouco eu recebi a notícia, agora no final da tarde do dia, o pai da irmã Ângela faleceu. A irmã Ângela, nos últimos dias, estava com uma sensibilidade em relação ao estado de saúde do pai dela, debilitado, até por uma questão do envelhecimento. A gente vai envelhecendo, enfraquecendo, e a Bíblia é clara em dizer que chega um momento em que você dá o último suspiro, e como aos homens está ordenado morrer uma só vez, partimos para a eternidade. O apóstolo Paulo, num dos capítulos mais vibrantes, em que ele se posicionou para doutrinariamente escrever a respeito de algo que é uma pedra fundamental no cristianismo, a ressurreição de Cristo. Paulo mostrou na carta aos Romanos, no capítulo 4, versículo 25, que embora Cristo tenha morrido pelos nossos pecados, Ele ressuscitou, ressurgiu dentre os mortos, para a nossa justificação. Amém? Foi importante a morte, tanto quanto tem um peso fundamental a ressurreição. E no capítulo 15 de 1 aos Coríntios, a primeira carta à igreja em Corinto, é um capítulo todo de um teor da ressurreição de Cristo para a ressurreição dos mortos, o corpo ressurreto, que nós, se partirmos para a eternidade antes da volta de Cristo, o corpo daquele que ressuscitar, o corpo ressurreto. E também ele fala da glorificação. Paulo foi claro em dizer em 1 aos Coríntios que nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados. Haverá, na segunda vinda de Cristo, pessoas que irão presenciar este evento estando vivas e serão então transformadas. E Paulo diz: num momento, num abrir e fechar de olhos, ante a última trombeta, porque a trombeta soará e os mortos ressuscitarão incorruptíveis. E nós, Paulo inclui, entre aqueles que poderiam estar vivos, e nós seremos transformados, porque convém que isto que é corruptível se revista da incorruptibilidade, e que isso que é mortal se revista da imortalidade. Quando ele fala o que é corruptível se revista da incorruptibilidade, os que estiverem vivos neste momento, ao serem transformados, serão revestidos da incorruptibilidade, e os que morreram ao ressuscitarem serão revestidos da imortalidade. Amém? Não mais morte, para sempre, sempre, sempre. E ele fala assim, que quando isso acontecer, então cumprir-se-á a palavra que está escrita: tragada foi a morte,
na vitória. E ele faz duas perguntas: onde está, ó morte, o teu aguilhão? Aguilhão é aquela vara comprida com a ponta fina para usar com o gado. Onde está, inferno, a tua vitória? O aguilhão da morte é o pecado, e a força do pecado, a lei. Mas graças a Deus que nos dá a vitória por nosso Senhor Jesus Cristo. Então, quando alguém depara com esse momento, o fator de maior peso é alguém que está em Cristo, que o conhece como Senhor e Salvador. No último momento, ainda houve essa oportunidade para que da palavra fosse testificada. É Sebastião o nome dele, não é? Eu acho que é Sebastião. Quando ele teve a visita da minha irmã Tiana, e levou a reflexão sobre Jesus, e se ele reconhecia a sua condição de miserável pecador, arrependendo-se e lançando a sua confiança única, exclusivamente na pessoa do Senhor Jesus. Mas por considerar-se pecador demais, ele não cria que Jesus, e tão somente Jesus, era-lhe suficiente. É algo triste. E agora ele já está na eternidade. Podemos orar pela irmã Ângela, nesse momento triste, de partida, de separação, tá? E nós vamos agora, após a leitura do texto da mensagem, nós iremos orar lembrando da irmã Ângela, recebendo de Deus o consolo, o conforto. Na mensagem da semana passada, na reapresentação, mencionávamos que Deus é o Pai das misericórdias, e o Deus não é parcela, pouquinho ou alguma, é toda a consolação, Deus de toda a consolação, que nos conforta, que nos consola, que nos fortalece de uma maneira muito impressionante no agir dele em todo o nosso ser. Não é alguma coisa que vai atingir você apenas numa parte do seu corpo, mas todo o seu ser. A paz, o refrigério que vem dele inunda por todo o nosso ser, circulando por todo o nosso organismo, tá? Também temos orado pelo irmão Eurípides, lá de Ribeirão Preto. Saudamos o lar da irmã Inês, o irmão Eurípides. No dia 4 agora, o irmão Eurípides, ele vai marcar uma biópsia da próstata, que é um exame médico que consiste na extração de fragmento do tecido da próstata para análise laboral. Ele vai marcar, nós estamos orando, porque com Deus no controle, no comando, é como nós cantamos aqui, né? Com Cristo no barco tudo vai bem. Pedro, em Atos 10:38, destacou Jesus como aquele que andou na frase do texto de Atos 10:38, curando, maravilhas, milagres, andou fazendo o bem. Amém? Do bem de Jesus para o bem do irmão Eurípides. Todo o procedimento lançamos diante do Senhor para a resposta dele à situação que o irmão tem agora pela frente, para que ele tenha toda a provisão, todo o auxílio, todo o cuidado que vem do Senhor. Não está sozinho, né? Pode ter certeza disso. É bom quando a gente pode entender que Deus está conosco. Emmanuel, não é assim? O nome Emmanuel, Deus conosco. Eu estava conversando com a minha esposa no carro. Eu acho que esse ano eu vou pregar sobre Emmanuel ou Noel. Emmanuel ou Noel.
em que direção você está indo no que chamam de Natal. Aguarde. Vamos colocar em pé nesse momento. Se alguém em algum momento acredita que eu prego por 1 hora, você está redondamente enganado. 40 minutos, 35, mas 1 hora é difícil, viu? Já estamos com 15 do horário das 19h30 e já dá hoje menos de 45 minutos. Primeira Epístola do Apóstolo Pedro, capítulo 5, versículo de 1 a 4. Hoje nós vamos começar a falar e falaremos sobre a última coroa das coroas, dos galardões. A salvação é pela graça, galardão pelas obras. São 2 assuntos. A salvação é pela graça. A questão dos galardões é por obras. Hoje nós vamos falar sobre a coroa da glória. Quem vai receber essa coroa? Vamos lá comigo? Estamos juntos? 1 Pedro capítulo 5, de 1 a 4. Aos anciãos que estão entre vós, admoesto eu, que sou juntamente com eles ancião. Algumas versões vão trazer a palavra presbítero. Presbítero, para nós aqui, bispo, pastores, mesma situação. Que sou juntamente com eles ancião e testemunha das aflições de Cristo e participante da glória que se há de revelar. Apacentai o rebanho de Deus que está entre vós, tendo cuidado dele, não por força, mas voluntariamente, nem por torpe ganância, mas de ânimo pronto, nem como tendo domínio sobre a herança de Deus, mas servindo de exemplo ao rebanho. E quando aparecer o sumo ou supremo pastor, quem é o supremo pastor? Jesus Cristo. Alcançareis a incorruptível coroa de glória. Amém? Vamos também lembrar em oração, eu vou orar agora pela irmã Cláudia. Senti a falta dela nessa manhã, ela também não está agora à noite. Eu acredito que ela está nos acompanhando pela a nossa live. Alguém lá da Ligéria queria que eu marcasse? Não marquei. Mas alguém disse que tem a oportunidade, né, de até mesmo quem é da língua estrangeira nos acompanhar pela tradução. Vamos orar? Ok, oremos. Nosso Deus, tendo lido a Tua palavra, mensagem desta noite, falando sobre a coroa da glória, nos entregamos à direção do Senhor sobre esta preleção, esta mensagem. É o Senhor quem nos capacita, nos dando a compreensão, o entendimento. Fala conosco, ó Deus, trazendo aquele ensinamento que precisamos, recordando que já uma vez recebemos o aprendizado e aquilo que é dentro do ensino vai ser algo que teremos a compreensão agora. Nosso desejo é que o Senhor venha nos despertar no assunto que estamos tratando, para que haja o entendimento que necessitamos. O Espírito Santo muito bem sabe como agir com cada um de nós. Também, Deus, rogamos o conforto do Senhor com a irmã Ângela nesse momento de luto, a partida para a eternidade do Senhor, Pai dela. Ó Deus, o pesar que fica, nós a colocamos em oração no altar do Senhor.
como também toda a família dela. É sempre um momento para refletirmos no quanto a tua palavra é real. Uma vez que o pecado entrou no mundo, o salário do pecado, a recompensa é a morte. Mas graças a ti, por Jesus Cristo, que dá a condição nele de termos vida eterna. Oramos por toda a família da irmã Ângela, sendo alcançada com a pregação do Evangelho. Também a irmã Cláudia, Deus, o fortalecimento do Senhor para com ela neste momento, Deus. Sentimos a sua ausência nesta manhã e agora à noite e rogamos por ela perante o Senhor. Também as minhas irmãs Tiana e Fátima, tão próximas à irmã Ângela, estendem agora o conforto, que elas também possam nos acompanhar onde estão. E o irmão Eurípides, Deus, o Senhor é Deus de milagres, de maravilhas, de tudo quanto é louvável. Te louvamos, Deus, porque embora exista uma situação que requer todo o procedimento da medicina a respeito disto, mas acima da situação entregue aos médicos, temos o maior recurso, que é o Senhor. Ó Deus, dá-lhe ânimo, ele está diante do Deus vivo e verdadeiro, e a quem a vida dele pertence, que ele possa alegrar-se, animar no Senhor e seguir adiante, porque para o Senhor não há impedimento algum para o livramento ser realizado. Segundo o propósito do Senhor, nós oramos sujeitando a boa, agradável e perfeita vontade do Senhor. Oramos no nome de Jesus. Amém. Assentai-vos. A coroa da glória. Na verdade, quando a Bíblia menciona a respeito dos prêmios que estão relacionados à obra, ao trabalho que você e eu temos na obra de Deus, vir a Cristo e conhecê-lo como Senhor e Salvador, é a introdução para o que nós chamamos de vida cristã, onde você, na igreja de Jesus Cristo, é membro do corpo de Cristo, e essa igreja deve funcionar, ela deve ter a sua missão cumprida. E Deus, que é o Senhor da obra, zela por tudo quanto diz respeito à sua obra, e Deus é um Deus de ordem, um Deus que tudo quanto faz com uma inteligência que é dele, com uma sabedoria que é dele, impressionante, com um agir que é dele. Quando você entende que entre os homens há alguém tão cuidadoso, tão zeloso, que procura conduzir algo da melhor maneira possível, atingindo todos os resultados na melhor condição, ainda assim está muito distante da realidade, do agir, do cuidado, da maneira como Deus dirige, governa. E a igreja de Jesus Cristo é a igreja de Deus. O rebanho da igreja de Jesus Cristo é o rebanho de Deus.
toda a provisão, todo o recurso necessário para que a igreja seja uma igreja sadia, forte, avante. Deus está na condução disso. Deus está no controle disso. Tanto é que o cabeça da igreja, essa missão não é de humano nenhum ou humano algum. A verdadeira igreja de Jesus Cristo aqui na terra, as verdadeiras igrejas, que não são poucas, Cristo é o cabeça, amém? Ele é o cabeça. E cada pessoa vindo ao conhecimento de Cristo como seu Senhor e Salvador, vem para a igreja até mesmo conduzida, trazida por Deus. A igreja primitiva, caindo na graça de Deus, lá em Atos capítulo 2, diz que todos os dias acrescentava o Senhor à igreja aqueles que iam sendo salvos, alcançados pela pregação do Evangelho. A mensagem que lá fora é pregada e traz pessoas para dentro da igreja é a mensagem do Evangelho. Amém? A igreja tem a missão de pregar o Evangelho, desde o pregador no púlpito, como cada membro anunciando, falando do amor de Deus na obra de Jesus Cristo, mostrando que todos pecaram e separados estão da glória de Deus, e Deus tem uma resposta para o pecado da humanidade na obra redentora do Salvador, o Senhor Jesus Cristo. Pessoas sendo alcançadas, acontece a eclesia, na palavra grega, a assembleia, separados. E Atos, o livro, na sequência após os 4 evangelhos, é o livro da história da igreja na Bíblia. E a igreja tem os seus oficiais, que cuidam da administração espiritual, da obra da igreja. E quando você e eu lemos, o que é que nós lemos no texto de Efésios capítulo 4, versículo 11? Quer lá comigo? Efésios 4, 11. Efésios capítulo 4, versículo 11. Efésios 4, 11. Está falando do Senhor. E Ele mesmo, Ele, o Senhor, deu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas, e outros para pastores e doutores. Na sequência aqui você tem apóstolos, profetas, evangelistas. Não é pastores e pastoras, é pastores e doutores. Por que essa menção do versículo 11? Versículo 12. Querendo o aperfeiçoamento dos santos para a obra do ministério, para a edificação do corpo de Cristo. Não é este corpo de Cristo chamado de igreja? É. Então o pastor ou doutores, mas vamos
com o apóstolo Pedro aqui, apacentar, e a palavra rebanho é uma missão que é realizada pelo pastor. Pelo pastor. Tanto é que quando eu e você temos no Velho Testamento a menção de rebanho, de ovelha, nós temos em qual salmo? Qual é o salmo tão famoso por falar de pastor, de rebanho? A melhor noção que ali encontramos a respeito de como deve ser o ministério pastoral, como deve ser lidar, cuidar de ovelhas, é o Salmo 23. Por toda a palavra de Deus, inclusive Davi escreveu o Salmo 23. Davi, em muitos salmos escrevendo, ele referiu a Deus, por exemplo, como rei. Em outro salmo ele refere a Deus como refúgio, juiz. Mas no Salmo 23, Davi referiu-se a Deus como pastor. Como pastor. E ainda de maneira pessoal, o Senhor é o meu pastor. Então o Salmo 23 tem a imagem de Deus como pastor que conduz o seu rebanho. E o apóstolo Pedro, aqui no capítulo 5, ele vai mencionar rebanho, apacentar. Embora ele, na versão, ele vai usar presbítero ou ancião, mesmo termo aplicado a pastor. A igreja precisa ser conduzida, cuidada, alimentada, orientada, e essa missão Deus estabeleceu aos pastores. E ele mesmo deu uns para, vamos colocar aqui, pastores. Deus é quem deu. O apóstolo Paulo, quando estava escrevendo a primeira carta a Timóteo, que aliás, as duas cartas, a Timóteo e também a epístola ou carta a Tito, elas são de um ensinamento muito considerável, chamado de teologia pastoral. Paulo ali faz um tratado para Timóteo e para Tito. Tanto é que no capítulo 3 de 1 Timóteo, Paulo começa dizendo assim: esta é uma palavra fiel. 1 Timóteo, capítulo 3, versículo 1. Se alguém deseja o episcopado, o pastoreado, a missão de pastor, ou seria o mesmo que presbítero ou ancião, excelente obra deseja. Nós entendemos que o ministério pastoral primariamente não é visto como uma profissão, mas como uma vocação. É um chamado de Deus para o ministério. Tanto é que pregar a palavra de Deus vai além de qualquer desenvolvimento mais sofisticado possível que se tenha de comunicação. Vai além de ser um íntimo orador. Você tem que pregar de maneira que a palavra não é sua. Você é apenas o mensageiro entregando-a. Amém? É obra de Deus, é condução de Deus. Deus é quem chama, vocaciona, dá à pessoa. O Charles Haddon Spurgeon, ele escreveu um livro, Lições aos Meus Alunos. Charles Haddon Spurgeon, desde que o conheci através dos livros, lendo sobre o Charles,
como Deus o usou pregando. E era uma época em que o Charles pregava, em que não havia microfone, um auxílio que nós temos hoje, eu nem dele faço uso, tanto é que eu prego aqui sem microfone. Aí o pessoal da live que abaixa o som dele que vai sair forte, né? Eu prego sem microfone, não que não tenhamos microfone, mas pelo nosso ambiente. E aí o Charles, quando ia pregar, ele sempre estava testando a acústica do ambiente, porque tem eco, não é? Conforme o ambiente que você está, você fala e a voz lá no fundo ecoa e tem que dar um tempo, coisa assim. Mas ele, escrevendo um livro, Lições aos Meus Alunos, o Charles era muito criterioso com essa questão de pessoas vindo para se preparar para o ministério. Deus chama e você se prepara. Eu vou lá estudar, quem sabe eu entro no ministério, quem sabe eu vou me envolver no ministério. Não, o ministério não é para aventureiro, é algo sério. Você precisa da graça de Deus para seguir um dia após o outro. É uma missão árdua. Nós vamos entender pelo texto o procedimento que deve ter o homem chamado por Deus para essa missão. A visão correta, bíblica, sobre a igreja e o serviço pastoral nos leva a ter a maior e melhor consideração pelos pastores. Então, dependendo de como é a sua visão correta, bíblica, a respeito da igreja e do serviço pastoral, isso vai te levar a ter maior e melhor consideração pelos pastores, e vai entender, não, realmente, pastoreando como Deus quer que pastoreie, muito bem apropriado, o que Pedro escreve aqui: alcançareis a incorruptível, a imperecível coroa de glória. Tem até um prêmio no final da trajetória. Então, quando você tem a visão correta, bíblica, a respeito da igreja, do serviço pastoral, que vai te levar a ter maior e melhor consideração pelos pastores, isso vai levar você a orar mais por eles, a contribuir e cooperar com eles, para que exista, aconteça a edificação de uma igreja sadia e forte, segundo o Supremo Pastor. Na época do Charles, na Inglaterra, pastoreando a igreja, o tabernáculo metropolitano batista, ou batista metropolitano, na rua New Park, lá em Nova York. Ele tinha, me parece, se eu não esteja enganado, não sei se 2 ou 3 reuniões, mas o maior despertamento espiritual daquela igreja aconteceu quando um número de irmãos se entregaram durante os cultos a serem verdadeiros intercessores da obra daquela igreja. Eles oravam por aquela igreja e pela liderança, pelo pastor Charles, para que Deus usasse e almas fossem alcançadas. E Charles viu a sua igreja crescer tanto, que quem vinha para a escola no domingo de manhã, para a reunião de manhã, por favor, e olha que eles não tinham transmissão por live, permitam, não venham à noite, para que os que não vieram de manhã possam estar, porque o espaço deles não era compatível para a quantidade
de pessoas que eles alcançaram. E Deus também deu uma habilidade para o Charles, que a gente até nem dá muito valor para isso, mas ele escrevia integralmente os seus sermões, escrevia, e até hoje, você entra aí na internet, Charles Haddon Spurgeon, você tem em mãos esboços que são verdadeiros manuscritos preciosíssimos de mensagens pregadas por Charles Haddon Spurgeon. Mas ele tinha uma igreja que orava por ele. Quando a igreja ora pelo seu pastor, quando ela coopera, quando ela contribui, você não vai concordar 100% comigo em tudo, não vai. Mas para andarmos juntos, é preciso haver, em muitas coisas, concordância, união, harmonia. Isso é tão precioso diante do Senhor. Como eu disse, o ministério é uma vocação. Você é vocacionado por Deus. Não sei por quantas vezes no ministério pessoas vão olhar e dizer: olha, diante dos pastores, essa pessoa tem um chamado de Deus, essa pessoa é usada por Deus. E às vezes eu vejo pregadores, já fui em reuniões, vi sem conhecer, a pessoa queria pregar, olhei assim, estava igual Natanael: pode vir alguma coisa boa de Nazaré? E alguém, então você tem ali, e de repente aquela pessoa vai para o púlpito, e quando se coloca no púlpito a pregar a palavra de Deus, você vê além do pregador uma obra de Deus, capacitando, usando-o. Eu confesso para você que aos 15 anos de idade, eu senti pela primeira vez o chamado para o ministério. E a primeira coisa que eu fiz é começar a escrever mensagens. E aí eu tive uma oportunidade aos 15 anos, numa reunião que era para ser reunião de jovens. Não vieram jovens, veio apenas um rapaz. E aí estava lá o pastor: você vai falar? Eu falei: agora que é bom para falar, só tem um, mas o pastor 2, comigo 3. Mas irmãos, meu corpo nunca foi tão trêmulo, eu não tremi tanto quanto aquela noite. E foi por alguns momentos só. Eu falei: misericórdia, esse negócio é muito difícil. Eu me lembro quando garoto na igreja, adolescente, e até me lembro do pastor Tomé Lopes dos Santos, quando a primeira vez eu o conheci, vi na igreja, eu perguntei para ele: é você que vai pregar? Ele falou: sim. Eu falei: nossa, difícil, não é? Ele: tal, sim. E quantas vezes a gente ia jogar bola no domingo e queria levar o pastor Tomé para jogar, e falava assim: hoje eu não posso ir, eu estou preparado, tenho que pregar à noite. A gente para animar, falava: pastor, mas você prega tão bem que dá para você jogar também. Mas ele não ia. Depois eu fui entender que ele estava certo, se preparando para a missão de Deus. E eu sempre, e a coisa mais impressionante na adolescência, quando eu vi os pregadores, e eu falava assim: gente, como eles conseguem pregar tanto tempo quanto eles pregam? Eu achava aquilo impressionante. E às vezes eu vi um pregador que começou o culto, ele fez uns agradecimentos, falou 10 minutos, aí falou assim: gente, esse tempo, desculpe dizer, mas foi de graça, não coloquei no meu cronômetro, vou marcar agora. Eu falei: nossa, poxa vida, achava interessante isso, não é? Mas aí você vai sendo preparado pelo Senhor. E aí eu me lembro quando a minha primeira mensagem chegou a 55 minutos. Eu falei: Deus, eu preguei por 55, hoje eu estou lutando para pregar por 45. Seria até mais interessante, Felipe? 45. A gente vai num tempo e depois você vai tentando remir mais o tempo e coisas assim. Mas Deus tem feito maravilhas, milagres. Eu não sei, é incrível como Ele tem sido
bondoso, maravilhoso para comigo. Mas tudo quanto Ele me dá a oportunidade de investimento, eu vou e faço. Pedro, aqui no capítulo 5, ele começa então falando acerca do ministério pastoral e até mesmo do pastorado segundo o propósito de Deus, porque Deus está envolvido nisso muito mais do que você possa imaginar. O rebanho é dele, a igreja é de Cristo, o pastor é apenas um instrumento usado pelo Senhor. O Salmo, eu gosto muito do Salmo 23, ele traz considerações importantes sobre a ovinocultura, sobre o rebanho de ovelhas. Eu vou fazer algumas considerações dentro de 1 Pedro 5, e talvez a gente olhe algum item ou outro do Salmo 23. Mas algo interessante é que tanto Pedro quanto Paulo toca no assunto do rebanho de Deus, nessa questão da liderança. Abra comigo Atos capítulo 20, versículos 17 ao 28. Aqui está acontecendo uma reunião em Mileto. Uma reunião com o apóstolo Paulo. Deixa eu chegar lá na minha Bíblia. Paulo aqui está se apressando, está um tanto ligeiro, porque ele quer estar em Jerusalém. E ele estando em Mileto, ele manda chamar os anciãos, a liderança da igreja de Éfeso. Ele manda a Éfeso a chamar os anciãos da igreja. E eles chegam até ele. E Paulo fala com ele. Quando eles chegam junto dele, quando eles, aliás, chegaram junto dele, Paulo então vai dar testemunho do seu procedimento no ministério, fazendo a obra missionária. Ele fala do comportamento dele no versículo 18, a maneira como ele se comportou. Paulo estava servindo ao Senhor. Ele vai mencionar aqui com humildade, com lágrimas, tentações, enfrentando ciladas que os judeus trouxeram até ele, que sobrevieram a Paulo por causa daqueles judeus desobedientes, perseguidores. E Paulo considerou o mais útil e importante anunciar e ensinar publicamente e em casas a palavra de Deus. E Paulo diz para os anciãos da igreja de Éfeso que estava testificando tanto aos judeus quanto aos gregos, embora ele fosse o missionário aos gentios. Então está dando um testemunho, faz esse relatório para eles, e ele entende o momento que ele está vivendo. Ele estava ligado pelo Espírito. Ele falou: vou para Jerusalém, me esperam prisões e tribulações, mas ele em nada tinha a vida dele por preciosa, contando que ele cumprisse a carreira e o ministério que ele havia recebido do Senhor Jesus para dar testemunho do Evangelho da graça de Deus. Mas chega um momento que tem um e agora, o momento em que Paulo desafia aqueles anciãos, aqueles líderes da igreja de Éfeso, uma conversa muito precisa, de uma urgência tremenda para o apóstolo Paulo. E agora, na verdade, sei que todos vós, por quem passei pregando o reino de Deus, não vereis mais o meu rosto. Portanto, no dia de hoje vos protesto, versículo 26, que estou limpo do sangue de todos. Por que está mencionando isso? Versículo 27, porque nunca deixei de vos anunciar
todo o conselho de Deus. E vem o versículo 28. Ele dá uma ordem no versículo 28 para estes líderes, para estes pastores, para estes homens: olhai, pois, por vós. Olhai, pois, por vós. Primeiro, por eles. Deveriam avaliar suas vidas, suas motivações no tocante ao ministério, e por todo o rebanho sobre que o Espírito Santo vos constituiu bispos, para apacentardes a igreja de Deus, que Ele resgatou com o seu próprio sangue. Olhem para vocês e olhem para o rebanho. Vocês foram constituídos liderança pelo Espírito Santo. Ninguém deve levantar-se para pastorear segundo o desejo humano de fulano, beltrano, ciclano e sei lá mais o que ano. É o Espírito Santo que constitui todo o rebanho, é o rebanho de Deus, para apacentares a igreja de Deus. De vez em quando as pessoas falam: eu fui na igreja do... Está sob a responsabilidade de determinado pastor, mas é a igreja de Deus, coluna e firmeza da verdade. Eu não sou dono da igreja, eu apenas sou um servo da igreja. E Paulo menciona isso com esses homens. A seriedade do ministério deles. Olhai, pois, primeiro por eles, por vós, e depois por todo o rebanho. Para Timóteo ele fala: tem cuidado de ti mesmo e da doutrina. A nossa vida, o nosso viver tem um peso de importância imenso. Nós vamos entender o não ser e não fazer, e o fazer, o sim fazer e o sim ser, do ministério pastoral, que deve estar em consideração quando vai entrar no ministério. Por isso que eu falei, ministério pastoral não é uma profissão. A pessoa quando vai ser, ou quando intenciona ser um engenheiro, ou médico, até nisso precisa ter um dom. Mas ele tem ideia, fala: se eu for ser engenheiro, eu vou ganhar X e X e X, se eu for médico, ganha-se isso. E se for pastor? E se for pastor? E aí então, incrível indagação, não é? Eu só vou ser pastor, só vou pastorear se for um bom salário, né? Coisa assim. A nossa leitura de Atos 20 vai até o versículo 28. Mas Paulo fala no versículo 29. Eu vou até o 29 ou algum mais. Porque eu sei isso, que depois da minha partida entrarão no meio de vós lobos cruéis. Nenhum pastor de ovelha ou nenhum rebanho de ovelha vai se dar bem com lobos, porque o lobo é o predador da ovelha. Ele vai atacar a ovelha. Que não pouparão ao rebanho, e que dentre vós mesmos se levantarão homens que falarão coisas perversas para atraírem os discípulos após si. Versículo 31. Portanto, vigiai, lembrando-vos de que durante 3 anos não cessei noite e dia de admoestar com lágrimas a cada um de vós.
Agora, pois, irmãos, encomendo-vos a Deus e a palavra da sua graça, a Ele que é poderoso para vos edificar e dar herança entre todos os santificados. A igreja, mais do que nunca e em todo tempo, em todo momento, tem que considerar: somos igreja de Deus. Se somos igreja de Deus, entregar a obra de Deus para a sua igreja, com a liderança levantada pelo Espírito Santo. 1 Timóteo capítulo 3, versículo de 1 a 7. 1 Timóteo capítulo 3, versículo de 1 a 7. É o texto que eu falei, essa é uma palavra fiel. Depois nós vamos para o capítulo 5, 17 a 20, e depois nós vamos orar e vamos para casa, tá? Aí a semana que vem a gente continua para as considerações que eu vou ter que fazer. 1 Timóteo, capítulo 3. Eu falei que a carta a Timóteo é pastoral. Ela é pastoral. Esta é uma palavra fiel. Se alguém deseja o episcopado, excelente obra deseja. Episcopado, pastoreado, ou pastor ou bispo, enfim. Convém, pois, que o bispo seja irrepreensível, marido de uma só mulher, eu parei assim, eu fiz uma pausa assim, eu parei assim, tá? Casamento, não é? Homem casado. Sim, ó, marido de uma só mulher. O texto não fala aqui mulher de um só homem, percebeu? Mas fala marido de uma só mulher, vigilante, sóbrio, honesto, hospitaleiro, apto para ensinar, não dado ao vinho, não espancador, não cobiçoso de torpe ganância, mas moderado, não contencioso, não avarento, que governe bem a sua própria casa, tendo seus filhos em sujeição com toda modéstia. Porque se alguém não sabe governar a sua própria casa, terá cuidado da igreja de Deus? Sério isso, não é? Não neófito novo, para que ensoberbecendo-se não caia na condenação do diabo. Convém também que tenha bom testemunho dos que estão de fora, para que não caia em afronta e no laço do diabo. Capítulo 5 de 1 Timóteo, versículo 17 ao 20. Capítulo 5, 17 ao 20. Os presbíteros, um outro termo usado, que governam bem, são estimados por digno de duplicada honra, principalmente os que trabalham na palavra e na doutrina. Porque diz a Escritura: não ligarás a boca ao boi que debulha, e digno é o obreiro do seu salário. Não aceites acusação contra o presbitério, aliás, contra o presbítero, perdão, senão com 2 ou 3 testemunhas. Aos que pecarem, repreenda-os na presença de todos, para que também os outros tenham temor. E aí vem e Pedro lá na carta, ele se coloca ou ancião ou presbítero com aqueles irmãos. E há uma seriedade, você vai conhecendo a igreja, os oficiais da igreja, a postura dos oficiais da igreja. E aí nós vamos tratar semana que vem a respeito de algumas características atentando, porque o supremo pastor, o sumo pastor é Jesus Cristo, e ele deve ser o nosso modelo, olhando para ele. E Pedro vai dizer aqui na epístola que ele era testemunha do sofrimento de Cristo e ainda
coparticipante da glória que há de ser revelada. E a semana que vem nós vamos tocar primeiro no lado negativo, o que o pastor não deve ser e não deve fazer, para depois falarmos sobre o que ele deve ser e o que ele deve fazer. Entre não fazer aquilo que ele não deve ser e não deve fazer, entre aquilo que ele deve ser e o que deve fazer, tem aí a consideração a respeito da coroa da glória, que é uma coroa dada para aqueles que trabalham, cuidando, pastoreando, orientando, alimentando o povo de Deus, o rebanho de Deus. A igreja de Cristo aqui é chamada de rebanho de Deus. Vamos colocar em pé nesse momento. Você é a ovelhinha de Jesus, aos cuidados não apenas de Jesus, mas também muito mais de Jesus através da liderança pastoral. Uma vez nós estávamos num acampamento, inclusive lá em Brodowski, e estávamos com o nosso pastor, era o meu pastor, o pastor Larry. E aí eu disse, olha, o meu pastor tal, e a gente falava sempre o meu pastor, e uma jovem disse, nossa, acho tão bonito quando vocês falam o meu pastor. O pastor que estava com a gente era o nosso pastor, era o meu pastor, o pastor Larry, que estava pastoreando naquele momento a nossa igreja. E bastou eu começar a andar muito com o pastor e começar a pregar a palavra de Deus, principalmente as crianças, são as primeiras a relacionar-se, a relativar, né? Fazer uma relação, né? Você também é pastor. Então eu já começava a me chamar de pastor, bem mesmo antes que eu estivesse tendo concluído o curso e depois feito o concílio de examinação, bem antes de ser ordenado, já estavam me chamando de pastor. Mas há um peso, né, muito grande sobre nós, e como nós precisamos da intercessão, da graça de Deus, dos irmãos orando mesmo por nós. A missão de pregar vai muito além de qualquer nível de estudo, de comunicação e coisas assim. Às vezes eu vejo os cursos tentando ditar a maneira como um pregador deve se colocar no púlpito, mas é algo muito singular, é algo de Deus mesmo, e Deus usa, o Espírito Santo é quem capacita. Estudar nunca foi demais, é muito importante, mas é uma obra de Deus, porque você está falando a palavra de Deus para o povo de Deus, na obra de Deus. Vamos orar nesse momento, dando graças ao Senhor. Fizemos a introdução da mensagem hoje à noite, tá? Semana que vem as considerações, e nós vamos fazer essa mensagem seguinte. Ó Deus bendito, ó Deus altíssimo, continue nos ensinando sobre a Tua palavra. Tão logo tenhamos concluído o estudo dos galardões, das coroas, retornaremos para o nosso estudo em 1 aos Tessalonicenses. Mas é importante pregarmos conforme o próprio apóstolo Paulo trouxe como legado na palavra do Senhor a nós, pregarmos todo o conselho do Senhor. Nos capacite, ó Deus, nos instrua, nos ensine, nos entregamos a obra da misericórdia e graça do Senhor sobre nossas vidas. Abençoe, ó Deus, a nossa igreja, o nosso povo, este rebanho. Eu sei que um dia não mais estarei aqui, se tão logo Cristo não voltar, e a obra vai continuar, porque o Senhor é o Senhor da obra, o Senhor é o Senhor da seara,
É o Senhor que envia ceifeiros para a sua seara. Eu sou apenas um instrumento debaixo da capacitação, da condução que vem do Senhor. Nem sei falar como é necessário, vem do Senhor essa condição. Abençoa, Deus, o nosso povo. E também, Deus, aquele conforto para a irmã Ângela, nós clamamos. Tiane, Fátima, irmãos que estão enfermos. Por tudo, expressamos a nossa gratidão. Orando no nome de Jesus. Amém. O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Amém. Amém.